Eu me lembro que eu achava engraçado quando a minha mãe esticava o braço para conseguir ler alguma coisa. Hoje sou eu quem faz isso. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o tempo e a maturidade. Te espero depois da vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, como eu disse anteriormente, nós faremos uma reflexão sobre o tempo e a maturidade. Atualmente, nos nossos dias, é bem comum nós notarmos as pessoas um pouco mais velhas que nós, né, nossos pais, avós, sentindo uma certa dificuldade na rotina, nas coisas que nós fazemos de forma corriqueira. Eles sentem dificuldade, muitas vezes, de mexer no celular, até de trocar, às vezes, né, o canal da TV ou um programa que quer assistir, porque hoje as TVs são verdadeiros computadores. Nós temos a TV aberta, né, temos os vários aplicativos de uma TV, e dá até para ver fotos em TV, então a coisa se expande todos os dias. E nós percebemos isso, uma dificuldade para mudar um canal, uma dificuldade para fazer as atualizações do próprio celular, para às vezes até mandar uma mensagem, né? A gente fica esperando a pessoa ali digitar. E na nossa correria do dia a dia, muitas vezes nós nem temos paciência de sentar, de explicar, de fazer aquilo com a pessoa que está tendo a dificuldade, que para nós é corriqueiro, é tão automático que nós nem percebemos a dificuldade do outro. Mas ela existe. E ela ocorre com um ou outro da nossa família que tem um pouco mais de tempo vivido. Porque em épocas atrás a tecnologia não é como é nos dias de hoje. Além dessa dificuldade com a tecnologia, nós percebemos também uma dificuldade de mobilidade, né? As pessoas mais velhas, um pouco mais velhas, elas já começam a apresentar problemas de visão, como eu, que também não estou enxergando tão bem de perto, né? E isso vai se agravando. Problemas, às vezes, de locomoção, precisam andar mais devagar, né? Conforme eles vão ganhando mais idade, a gente precisa adaptar o banheiro, o quarto, né, com algumas barras, e pensar na questão da segurança, né, conforme a idade vem chegando. A idade também deixa marcas, como cabelos brancos, linhas de expressão, enfim, né, todo o processo de tempo, todo o processo de envelhecimento. E nós, nessa loucura nossa, a gente não percebe que tudo isso está acontecendo. E quando nos damos conta, passou. Passou dia, passou meses, passou anos. E muitas vezes nós não paramos para dar a devida atenção. Nós não sempre estivemos tão pacientes, tão dispostos a ser presente, a ser compreensivo. E a idade vai chegando e o tempo vai passando e vai chegando para nós também. E aí, quando percebemos, somos nós que estamos passando pela mesma dificuldade que percebemos nos nossos pais, nos nossos avós. E é aí que a gente se dá conta como foi difícil para eles. Um exemplo bem claro de percepção, dessa percepção de como foi difícil para eles e como eu agora estou passando por isso, é a maternidade. Quando nós nos tornamos pais e mães, a gente percebe quanto foi difícil educar, quanto foi difícil manter a saúde, quanto foi difícil criar os filhos. Quanto nós demos trabalho para eles. E a gente vê isso nos nossos filhos. Mas a gente pode fazer a seguinte observação. Hoje, adultos que somos e tendo essa percepção de que o tempo passa e que as dificuldades e as marcas chegam para todo mundo, nós podemos antecipar essa percepção de que vai acontecer comigo. E podemos hoje sermos mais pacientes, mais compreensivos.
sem chegar ao ponto de estar na mesma situação, sabe? Hoje já começar a fazer melhor por quem se dedica tanto, por quem é parte da nossa história, que são as pessoas mais queridas nas nossas vidas, nossos pais, nossos avós, tios, enfim, as pessoas que você tem ali ao seu redor, na sua família. Mas o tempo, ele não tem só essa questão da dificuldade e só essa questão das marcas dos cabelos brancos. O tempo também é experiência. E talvez eu me emocione aqui, porque para gravar esse roteiro eu me emocionei. Eu me lembro que eu precisei fazer um trabalho de escola sobre plantas. E naquela época não tinha as buscas que tem hoje, né? A tecnologia, a internet, tudo que tem hoje, né? Esse trabalho foi feito quando eu estava no ensino fundamental, então os trabalhos eram feitos assim, a gente tinha que ir na biblioteca e era leitura pura, e dali extraía o conteúdo e fazia o trabalho para entregar na escola. E eu precisava fazer um trabalho sobre plantas. E eu comentei isso com a minha avó, eu estava na casa dela, falei que eu ia sair para fazer o trabalho, e ela falou assim, do que é o trabalho? Eu falei, sobre plantas, vó, propriedades de plantas. A minha avó, ela tinha horta, e ela tinha tido uma vivência mais rural. E ela me fez ali comigo, ela me deu todas as orientações, todas as informações que eu precisava. Eu fiz o meu trabalho todo. Desculpa, com a experiência dela. E o que eu quero trazer para vocês nessa história, que a gente precisa olhar sim o tempo e suas marcas, mas também respeitar a vivência do outro, porque isso é experiência, e experiência, vivência, não se encontra em tutoriais, não se encontra, nem tudo se encontra, né? A gente pode encontrar a experiência ali da pessoa, mas uma parte dela. Agora, você não vê isso em buscas, você não vê isso de forma tão clara em tutoriais. Então, a gente precisa hoje fazer essa reflexão do tempo e observar a vivência da pessoa, o que ela viveu. Olha, tem pessoas que são verdadeiras enciclopédias. Elas têm tanto conhecimento sobre determinado assunto, mas dentro da simplicidade dela, que ela nem se dá conta de quanto alguém totalmente inexperiente precisa se preparar para chegar naquele conhecimento. Isso é vivência, sabe? Isso também é o tempo quem faz. O tempo, ele pode fazer o seu trabalho ali no nosso processo de envelhecimento, deixar, sim, as dificuldades virem, as marcas virem, mas ele nos fornece um presente muito, muito valioso, que é a vivência, que é a sabedoria, que é a experiência. Que a gente saiba hoje, esse é o convite que eu te faço, hoje, perceber o quão valioso é uma pessoa dessa na sua vida, o quanto ela tem de conhecimento, o quanto ela tem de experiência, o quanto você pode auxiliá-la, mas mais do que isso, o quanto ela pode auxiliar a sua vida. É isso. Eu espero que você tenha gostado, me perdoe pela minha emoção, né? É difícil, vocês estão vendo a emoção agora na prática, né? Comigo aqui, lembrando da minha avó, e junto com ela lembrei dos meus outros avós também. Todos eles foram fantásticos, fizeram parte da minha vida e da minha infância, de toda a minha história. Me perdoe pela emoção, é difícil conter, viu? É uma emoção, mas a gente consegue, e consegue falar
ainda que a voz esteja um pouco trêmula, mas consegue passar a mensagem. E eu espero que eu tenha conseguido passar a minha mensagem para vocês, que é de compreensão, de respeito e, acima de tudo, de sabedoria, para tratar bem as pessoas que a gente mais ama e também nos tratar bem no nosso processo de vida. Muito obrigada por sua companhia. Um beijo para você.